família Silva, o que aconteceu com o Chácara das Rosas e outros quilombos no Brasil. Existem hoje no Brasil, que se tem conhecimento, cerca de 5.000 quilombos. 5.000 quilombos, tá? Só que desses titulados são 127, tá? Então são 5.000, só 127 tem o título da terra e outra, muitas vezes nem é o título total, como é o caso do Silva, é parcial, né? Para mim, isso demonstra claramente que nós vivemos ainda num Estado racista. A estrutura do Estado é racista, né? Por quê? Porque o Estado trata as pessoas diferente. Quem é quilombola hoje no Brasil tem um tratamento diferenciado com relação aos outros que não são quilombolas. Ou seja, o acesso ao direito das pessoas, e é isso que significa racismo institucional. Racismo institucional é quando o Estado não consegue ou não quer, por uma questão política, responder às demandas sociais que são direitos das pessoas que estão na Constituição e tal. Né? Isso é racismo institucional. Então é o que a gente vê claramente, e esse filme é um exemplo, mas tem outros exemplos tantos, e que mais recentemente o professor citou já tarde, e eu queria falar sobre ele, que é um exemplo interessante, que é a história do menino aquele de Jaguarão. Não sei se vocês ouviram falar de um caso, faz uns 2 anos, chamado Helder Santos, que é um menino que veio da Bahia, pelo Enem, passou em Jaguarão. Ele é negro, rastafari e homossexual. Em Jaguarão. Vocês imaginam que esse menino não sofreu lá em Jaguarão, que é uma cidade historicamente, né, racista nem se fala, né, mas assim, era uma área que era tomada, tem um controle de pessoas que não são dos jovens negros. E esse menino foi jogado no chão pelo brigadiano, o brigadiano chutou ele, humilhou ele na frente de 200 pessoas, porque era uma festa. E o menino era estagiário da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura. E aí o menino, o que ele fez? No outro dia ele chegou ao trabalho da Secretaria de Direitos Humanos e contou o que aconteceu. O pessoal se indignou e ele foi para a rádio e denunciou os brigadianos na rádio. Começou a desgraça dele aí nesse dia. Porque ele passou a ser perseguido pelos brigadianos, sofreu ameaça de morte, 3 cartas de ameaça de morte, e os brigadianos diziam assim, ó, que iam matar ele e jogar no Uruguai, porque lá no Apaí não tem problema, porque a polícia não ia pegar daí, né? Aí você entende qual é a prática dos caras lá em Jaguarão, eles matam e jogam do outro lado do rio, né? E quantas vezes eles já não fizeram isso, né? E eles escreveram isso no papel, inclusive, né? Eles botaram no papel lá e tal, dizendo que não fazer isso. E aí, esse menino chamado Helder Santos ligou para esse rapaz que apareceu aqui, que é o Onir Araújo, que é o advogado, e ligou para ele e contou a história. E aí, esse menino foi trazido para Porto Alegre, de madrugada, por um carro da Secretaria de Justiça e Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, escondido, porque eles tinham medo que o menino matasse o menino lá, né? E aí esse menino deu uma entrevista para nós, e nós publicamos essa entrevista na internet, às 8 da noite do dia. No outro dia de manhã, essa entrevista tinha 3.000 visualizações. E aí eu liguei a televisão, estava no Record, Bandeirantes, Parará, e aí culminou com o Jornal Nacional, às 8 da noite do dia, a nossa matéria, feita denunciando os brigadianos de Jaguarão. Aí quem começou a ser ameaçado? Eu e o Onir, que é o cara, que é o advogado que fez as denúncias contra o menino, né? Então, basicamente,